Olá, muito bom dia a todos. Damos as boas-vindas ao nosso webinar. Vamos só aguardar aqui apenas um minuto e enquanto aguardamos para entrar todas as pessoas, vamos passar só um breve vídeo. Com o Artsoft, o que nos permitiu foi conseguir, lá está, unificar a informação e ao mesmo tempo eliminar as tarefas que eram repetidas, permitiu uma redução de custos, aumento de produtividade. Deixou de o conhecimento estar dependente de uma única pessoa e a ter informação muito mais on time. É muito vantajoso, porque sabemos a cada 2 minutos da atualização do sistema se as coisas estão a funcionar, se as coisas irão ao encontro das necessidades não só nossas, mas também dos nossos clientes. Conseguimos obter indicadores como absentismo, rotatividade, a estrutura etária da empresa, indicadores que nos eram muito difícil retirar. Uma noção básica e elementar de querermos controlar e fazer as coisas da melhor maneira possível. Ora, muito bom dia, mais uma vez bem-vindos. Obrigado por se juntarem aqui a nós. É um prazer termos aqui pessoas interessadas em falar um pouco sobre gestão. E agora, nestes próximos 15 minutos, vamos mergulhar no mundo da gestão empresarial e descobrir como é que podemos evitar, então, 5 erros comuns que podem comprometer o sucesso dos nossos negócios. São erros aparentemente fáceis de cometer, às vezes alguns até podem parecer muito simples, mas acontecem, mas com as ferramentas certas e uma mentalidade estratégica, sabemos que eles podem ser completamente evitados. Vamos desvendar então esses mistérios e ver como é que o software Artsoft pode ser o vosso aliado nessa jornada. Então, o primeiro erro que vamos falar é algo aparentemente muito simples, mas que ainda não é totalmente evitado nas empresas. Estamos a falar em medir vendas em vez de rentabilidade. Muitas empresas, infelizmente, ainda se continuam a focar no volume de negócios e enquanto vendem. Bom, apesar disto ser um indicador importante, porque ao fim e ao cabo o volume de negócios indica qual é o influxo de dinheiro que a empresa está a ter, é bastante limitado. Porque mais vendas não significam necessariamente mais lucros. E sabemos que é algo completamente diferente medir um indicador do outro. Muitas empresas podem, inclusive, conseguir aumentar o seu volume de vendas, mas não conseguem, com isso, gerar mais resultados. E muitas vezes, infelizmente, geram sucessivos prejuízos e acabam por desaparecer. Nessas empresas, muitas vezes não se consegue quantificar custos de operação, não se identificam custos de vendas, nem se controlam margens e por isso existe muita dificuldade em perceber como podem aumentar a sua rentabilidade ou onde podem agir quando as coisas correm mal. Bom, isto pode acontecer em empresas tanto de serviços, como de distribuição, como no setor industrial, onde conhecer a estrutura de custos e o EBITDA que a empresa está a conseguir gerar é algo bastante crítico para gerir esse negócio, obviamente. Estas empresas, e quantas empresas conhecem que aumentaram o número de clientes, aumentaram a sua capacidade produtiva, mas desconhecem totalmente qual a margem de cada unidade vendida, por exemplo, a ponto de não saberem se em determinado negócio estão a ganhar ou estão a perder. Bom, felizmente, hoje em dia a tecnologia permite responder a várias perguntas. E o software de gestão é crítico para isto, pois permite ao gestor aceder a dados, não é? E retirar a informação necessária para responder a questões como quais são os meus produtos mais rentáveis, não é? Se é o caso de vender produtos, ou quais são os meus clientes mais rentáveis se eu vender serviços ou produtos, tanto faz, ou onde é que eu estou a desperdiçar os meus recursos ou como posso aumentar a minha rentabilidade. E numa solução de gestão, como é o Artsoft, temos bastantes recursos e muito poderosos para conseguirmos otimizar as rentabilidades das empresas. Conseguimos, por exemplo, fazer um controle total de custos de produção, conseguimos valorizar stocks ao minuto ou aceder a mapas de gestão que nos dão uma visão da rentabilidade, que pode ser por produto, por área de negócio, por cliente, por mercado ou como quiserem, na verdade. E qualquer destes indicadores ou outros que queiramos identificar e precisamos para gerir são muito úteis para o nosso negócio. Porém, a rentabilidade
não é tudo, não é? E para tomar decisões precisamos saber muito mais do que as vendas e a rentabilidade. Isto leva-nos ao segundo erro de gestão. Ao fim e ao cabo, é uma extensão do primeiro, que é tomar decisões com base na intuição. Infelizmente, alguns gestores, até nem mal, acreditam muito na sua intuição, na sua experiência, naquilo que sabem, naquilo que viveram, naquilo que aprenderam, e acabam por fazer um tipo de gestão que é mais um navegar à vista ou à sorte, com confiança em si mesmos, o que pode funcionar, até pode acontecer realmente que o gestor acerte, mas o risco não deixa de ser muito grande. Porquê? Porque, logicamente, erros de julgamento acontecem, muitas vezes em contextos que são mais complexos, onde não estamos a ter em conta todas as variáveis, e é aqui que entra o poder dos dados de gestão. Estes dados de gestão, que são mais globais e que vão para além da estrutura de custos, vão para além do balanço ou da demonstração de resultados, conseguem dar ao gestor ferramentas para decidir e informação para decidir. Por exemplo, uma empresa pode ter um negócio que tem, a nível estrutural, de ser bastante rentável, tem um potencial de crescimento, porém, não projetou as suas necessidades de cash flow ao longo do tempo. Não tem um plano financeiro, não conseguiu prever quando vai receber, não sabe quando é que precisa de pagar, e a dada altura a sua capacidade de prosseguir a sua operação fica francamente comprometida. A má gestão de cash flow, por exemplo, pode ser o suficiente para levar uma empresa a um total colapso financeiro, como se calhar conhecem algumas. E este é apenas um outro exemplo, entre muitos, não é? E que perguntas pode o gestor fazer sobre o seu negócio a nível financeiro? Por exemplo, pode querer saber quais são as minhas necessidades de tesouraria, que prazos de pagamento eu devo atribuir a cada um dos meus clientes, ou que limites de crédito devo disponibilizar, com que prazos é que eu me posso comprometer a pagar, e muitas outras. E mais uma vez, a tecnologia, neste caso o ERP, permite ao gestor aceder a um conjunto de ferramentas avançadas de gestão e que estão preparadas para evitar este tipo de erros. Estamos a falar, por exemplo, no Hardsoft, de controle inteligente de crédito de clientes, alertas automáticos que nos podem avisar de situações quando elas ocorrem, a possibilidade de construir e analisar a cada momento o nosso plano de tesouraria para todas as áreas da empresa, ou também mapas financeiros que podemos utilizar ou até criar os nossos com informação personalizada ou indicadores que nos podem alertar sobre a nossa situação atual e como devemos agir, até nos indicarem em que sentido devemos agir e o que poderemos fazer. E isto são, de facto, ferramentas que ajudam a mitigar estes riscos, neste caso riscos financeiros, e garantir decisões fundamentadas. Bom, mas ainda assim isto só ainda não chega, não é? E vamos no segundo erro, e são 5, e hoje em dia os negócios são altamente dinâmicos. Sabemos que os mercados são muito mais rápidos, as alterações são permanentes e as necessidades de adaptação são francamente imediatas, temos que agir logo. Então, para conseguirmos agir com mais rapidez, o que é que nós precisamos ter? Precisamos ter informação em tempo real. E isto conduz-nos ao terceiro erro de gestão, que é olharmos para o negócio, mas com fotografias do passado. Bom, sabemos também que muitas empresas já fazem uma análise de dados, têm dados onde podem aceder e consultar, e olham para os seus balanços, olham para as suas demonstrações de resultado, analisam os seus mapas de vendas, algumas fazem reuniões anuais, trimestre, mensais, para analisar dados que muitas vezes foram recolhidos e tratados por alguém para lhes dar algum tipo de informação para que possam ponderar e decidir. Mas a questão é, de quando são esses dados? São dados do período homólogo, do ano anterior, do trimestre anterior, do mês anterior? E o que é que mudou entretanto? Ainda representam a nossa realidade neste momento? Bom, todas as semanas, ou mesmo se calhar todos os dias ou todas as horas, o negócio pode mudar. Aquele cliente que representava uma parte significativa das nossas vendas e sempre cumpriu, pode de repente ter entrado em risco de incumprimento e nós ainda não sabemos. Aquele produto que até o mês anterior era o nosso top de vendas, pode agora ter um novo concorrente e estar a cair a pique. E fatores externos à empresa podem estar a alterar os nossos fluxos na cadeia da distribuição, por exemplo, e não sermos capazes de fornecer encomendas até já na próxima semana. Então como é que nós podemos mitigar os riscos destas dinâmicas e agir rapidamente? Com a informação em tempo real, não é? A informação em tempo real exige duas coisas. Primeiro, que os dados sejam introduzidos, ou sejam recolhidos corretamente e atempadamente. E o tratamento desses dados para depois fornecer informação de gestão. A automatização deste processo pode parecer até muito complexo, termos tantos dados e tão rápido. Mas é muito mais simples com o ERP.
E com esta informação atempada podemos responder a outras questões, como por exemplo, que tendências das vendas se alteraram entretanto no meu negócio, ou que necessidades excepcionais posso ter agora de matérias-primas, que clientes é que entretanto entraram, que me exigem maior capacidade de resposta, ou que clientes agora deixaram de comprar. E com isto, a capacidade do gestor acaba por ser mais imediata e a flexibilidade do negócio é imensa. E mais uma vez, o HardSoft pode ajudar, não é? E como é que pode ajudar? Por exemplo, alertando e notificando o gestor sobre situações limites, estoques que foram atingidos, créditos que foram ultrapassados, a recolher dados e enviar periodicamente todo o tipo de mapas e relatórios ou até alimentando dashboards de gestão em tempo real que permitem à pessoa, naquele momento, ter toda a informação que precisa e toda a informação atualizada. Bom, já temos informação em tempo real, mas para conseguir essa informação, os sistemas têm que ter um requisito, que é funcionar de uma forma integrada. E esta integração leva-nos então ao quarto e penúltimo erro de gestão. E qual é ele? Gerir ilhas, em vez de gerir tudo num ecossistema. O que é isto? Bom, ao fim e ao cabo, muitas empresas gerem informação e gerem empresa em ilhas, com diferentes sistemas, em diferentes departamentos, mesmo às vezes que estes sistemas comuniquem de alguma forma, mas não de modo integrado. O que é que isto faz? Vai atrasar processos de negócio, pode criar incongruências, replica dados até, e às vezes os dados que estão num lado não são iguais aos que estão no outro, e dificulta acelerarmos o negócio. Por exemplo, o vendedor pode estar na rua e precisar reconhecer os estoques de produto naquele momento, para prometer uma entrega a um cliente de uma venda que está a acabar de fazer. Ou o aprovisionamento pode precisar de conhecer naquele momento as necessidades de matéria-prima para servir à procura e programar as encomendas que tem que fazer para poder fazê-las a determinados fornecedores sem criar demasiado estoque no armazém. E para isto, os gestores não podem esperar que no fim do dia, no fim da semana, quando alguém carregar um botão, os sistemas sincronizem entre si para poder decidir. A cada momento ele deve ser capaz de responder a qualquer pergunta e essas perguntas devem combinar informações que vêm de diferentes áreas e de diferentes departamentos. Por exemplo, como é que eu consigo partilhar recursos entre as diferentes áreas da empresa? Ou como é que eu posso satisfazer mais rapidamente as encomendas dos meus clientes? Ou como é que eu vou conseguir trabalhar com stocks, não é? Que sejam just in time para os meus clientes e diminuir os meus custos de armazenagem? Ou ainda como é que eu consigo alocar os recursos necessários para a minha atividade? Isto pode parecer simples, mas embora nem todos os softwares consigam uma integração plena, esta acaba por ser uma vantagem do HardSoft por ser um ERP totalmente integrado. E integra vários módulos da aplicação e, além que faz a ligação a aplicações que estão no terreno, sejam lá as apps mobile ou soluções, portais web, o que for, essas integrações são imediatas, logicamente, permitem, por exemplo, quem está no terreno com aplicações ligadas ao ERP, fazerem chegar encomendas ao escritório no momento em que elas são elaboradas, permitem, em termos logísticos, controlar entradas e saídas do armazém quando elas acontecem, ou ainda também na gestão de assiduidades, integrar nos salários e permitir que se possa prever recursos que temos disponíveis para nós utilizarmos, quer para as nossas tarefas, quer para a produção, ou mesmo na contabilidade integrada em toda a cadeia e com a inteligência permitir ter dados financeiros que estejam sempre atualizados. Por fim e ao cabo, sejam recursos humanos, financeiros ou quaisquer outros, nós queremos geri-los da melhor forma, não é? E por isso, chegamos ao último erro de gestão, que tem a ver com a gestão de recursos. E qual é ele? É desperdiçar recursos sem olhar à produtividade. Nós hoje ouvimos falar muito de eficiência, de produtividade, mas infelizmente, todos os dias nas empresas, como no mundo, temos imenso desperdício. Uma linha de produção que não está a funcionar na sua plena capacidade, ou até pessoas que estão ocupadas com tarefas rotineiras que hoje em dia poderiam ser feitas pelos próprios sistemas de forma autónoma, colaboradores que estão insatisfeitos, dinheiro que está parado e que poderia estar a ser aplicado, projetos até que valia mais nós não temos aceito fazer, clientes que nos ocupam tempo mas não estão a gerar valor, tempos de paragem, insatisfação dos clientes, e tudo isto são exemplos de má utilização ou mesmo até desperdício de recursos e que reduzem dramaticamente a nossa produtividade, a eficiência e, consequentemente, a rentabilidade da empresa. Então, como é que nós podemos otimizar os recursos produtivos? São perguntas que nós gostaríamos de responder. Ou que tarefas podem os meus colaboradores deixar de fazer e serem automatizadas e usarem o seu tempo para tarefas de maior valor acrescentado? Ou também, qual é que é a rentabilidade dos projetos que eu estou a desenvolver?
ou qual é a rentabilidade que eu estou a ter com as tarefas que estão a ser executadas em cada um dos meus clientes, onde é que eu devo aplicar os meus recursos financeiros, ou quando é que eu preciso de recorrer a mais recursos financeiros. E estas são algumas das perguntas que, mais uma vez, a tecnologia pode ajudar a responder, e neste caso, damos o exemplo do Artsoft, onde poderemos recolher e ter várias análises proporcionadas pelo sistema e outras imensas ferramentas de gestão, como, por exemplo, a gestão de projetos e a análise da rentabilidade de projetos, o planeamento de produção, mediante as capacidades que eu tenho produtivas dos meus recursos para satisfazer determinada procura ou satisfazer encomendas de clientes, ou, por exemplo, pelo planeamento de trabalho de colaboradores com agendas partilhadas, gestão de tarefas, workflows, enfim, as possibilidades são praticamente infinitas. Até a nível da contabilidade, podemos mencionar as dezenas de automatizações que o Artsoft tem, permite ligações com sistemas externos e fazer tantas tarefas de uma forma automática e rápida para uma série de clientes ao mesmo tempo. São pequenos exemplos que temos aqui hoje de aquilo que a tecnologia pode fazer. E, aliás, estes também foram apenas alguns exemplos, porque o tempo é curto, logicamente, de erros de gestão que todos os dias podem acontecer. Mas muitos outros poderíamos referir aqui hoje e estar aqui. Em vez de 15 minutos, estávamos meia hora ou uma hora. Certamente podem ser o tema para um webinar que faremos no outro dia. Vamos só então acabar por rever aquilo que falámos hoje, destes 5 erros de gestão. Então, quais foram eles? Medir as vendas em vez de rentabilidade, e para isso poderemos aceder a análises completas que nos tiram toda a informação sobre o nosso negócio. Tomar decisões com base na nossa intuição, e é aqui que entram dashboards e mapas de gestão à medida das necessidades do gestor. Olhar para o negócio com as fotografias do passado, e por isso temos que ter informação completa em tempo real. Gerirmos ilhas, e em vez de estarmos a gerir tudo no ecossistema, e é aqui que os sistemas totalmente integrados a todos os níveis, sejam funcionais ou departamentos ou das operações, tem aqui uma grande mais-valia, e desperdiçar recursos sem olharmos à produtividade. Bom, para concluir, evitar estes 5 erros não é apenas sobre boas práticas de gestão, é sobre garantir a resiliência e a prosperidade do nosso negócio. E com o Artsoft temos aqui uma ferramenta também que está preparada para vencer os desafios da gestão moderna, usando a tecnologia que hoje em dia é tão crucial para o nosso negócio. E por isso, no fim deste webinar, o que podemos dizer é que estamos completamente disponíveis para vos ajudar nesta jornada. E perguntam, e agora, o que é que eu posso fazer com esta informação que recolhi aqui hoje? Bom, de qualquer das formas, este webinar será gravado, poderão recolher e rever esta informação, mas ainda gostaríamos de vos premiar aqui com 3 coisas que, ao fim e ao cabo, é o que estamos de levar até aos nossos clientes. Primeiro, podem avaliar como é que está a gestão da vossa empresa e conhecer o estado em que ela se encontra. E no e-mail que vão receber depois do webinar, vão ter um pequeno formulário com um questionário com 12 questões, que é um teste em que poderão fazer esta avaliação, é gratuito, e que depois receberão, portanto, o feedback sobre o estado em que a vossa empresa está e aquilo que podem fazer, que vos dá já uma visão inicial. Depois, se estiverem a ponderar e implementar uma solução tecnológica na vossa empresa, ainda vos vamos enviar um guia do comprador que é totalmente gratuito e que pode-vos ajudar a seguir os passos necessários quando vão escolher um sistema de gestão, seja ele qual for. E por fim, se sentirem que de alguma forma vos podemos ajudar, ou que precisariam da nossa ajuda, temos também o prazer de hoje vos poder oferecer uma sessão de 60 minutos gratuita com um dos nossos consultores, para as pessoas que estiveram connosco aqui hoje poderem falar um pouco, trocar algumas ideias e também darem os próximos passos na eliminação destes erros de gestão e na implementação da tecnologia na vossa empresa. Para nós é sempre um prazer tê-los connosco, assim seja da nossa vontade, repetiremos mais conteúdo num próximo webinar. Se tiverem questões ou se quiserem interagir connosco, vamos deixar os nossos contactos, sintam-se completamente à vontade, nós estamos perfeitamente disponíveis e contamos convosco para uma próxima vez que estejamos aqui. Obrigado pela vossa presença e desejamos a todos um excelente dia.